mas acho que nossas perspectivas são de informações boas para 2023, então... Olá a toda a comunidade Hortifruti Brasil, estamos aqui, nossa equipe, para desejar um próspero 2023, reafirmar a nossa equipe aqui que estamos caminhando juntos com o produtor, com o comerciante de frutas e hortaliças. Desejamos a todos prosperidade, muita saúde a todos em 2023. A gente vai comentar um pouquinho com os nossos pesquisadores, um pouquinho cada fruta, mas a gente pode avaliar que hortaliças, por exemplo, a gente está vendo um cenário bom para verão. É claro que é muito ainda distante o inverno, mas o que a gente espera ali de verão é um cenário atrativo, né? Um cenário que mesmo com todas as dificuldades econômicas, dada a oferta controlada, o produtor pode esperar uma rentabilidade. Claro que tem que combinar com São Pedro também, mas de um modo geral a gente está vendo ali um cenário positivo. Sim. O que você... pode passar aqui. É exatamente isso que você comentou, Margarete. A gente tem um verão aí positivo para as culturas. Quando a gente está falando de alface, o verão geralmente a gente tem uma demanda melhor, né? Os preços eles costumam ser mais altos por conta dessa demanda. Também tem a questão do clima, como você falou. O clima geralmente mais úmido, né? Essa questão aí das chuvas, do calor, tudo isso faz com que os preços sejam mais altos. Com relação à cenoura, a gente vem aí de um período de preços baixos, mas já teve aí alguns sinais de melhora e a safra de verão começa, né? Então a gente já tem uma produção mais baixa em relação ao inverno, isso pode fazer com que os preços sejam melhores também. E cebola aí, que teve o preço recorde esse ano, de 22. deve continuar com preço alto aí pelo menos até maio, que é o período da safra do sul, né? Justamente aí, nesse período da safra do sul, os produtores ainda estão enfrentando algumas questões com o clima. O clima de janeiro ainda vai ser muito importante também para definir como que vai ser a produção total dessa cultura, mas no geral aí a produção já foi afetada, tudo isso deve fazer com que os preços continuem bons para a cebola. Muito bem. João Paulo, batata parece que ainda, a gente sempre fala, nossa, mas mais um ano positivo, eu sei que teve alguns meses não tão positivos, mas a gente vem de anos muito bons para o setor de batata. A gente pode confirmar que vai ser um verão também positivo? Sim, exatamente. Batata, depois daquela grande crise que nós tivemos, 2 anos seguidos de preço baixo, 2017 e 2018, a gente está vindo aí há 4 anos, né, de cenário positivo e tudo indica aí que esse primeiro semestre, aí, pelo menos, aí, deve entrar no 5º ano aí, com um cenário positivo. Isso porque a área cultivada no período é uma área que está num patamar baixo e para o mercado de mesa a gente não tem aí uma previsão de que essa área tenha aumentado ou ainda vai aumentar no decorrer da safra, né? Então tudo indica aí que vai ser um primeiro semestre de oferta controlada. E se for pensar para o segundo semestre, por enquanto aí a gente ainda tem uma expectativa positiva, mas aí a gente já tem que esperar um pouquinho mais para saber aí, porque já tem alguns produtores aí já mais animados aí aos plantios no segundo semestre. Isso é muito bom. Acho que é importante dizer, né, falar de batata e tomate, o que a gente está olhando que deve aumentar de área efetivamente é a área industrial de batata e tomate. Essa, sem dúvida nenhuma, está se confirmando com o aumento de área de novo, né? 23. Para o mercado de batata, esse aumento de área de indústria não tem impacto. A indústria acaba realmente absorvendo a produção e não tem impacto. Para o tomate, assim como para a batata, o primeiro semestre, a expectativa é muito positiva. A área vem num patamar baixo, esse ano não deve ter muita mudança, então realmente a gente vê aí um cenário que deve ser positivo no primeiro semestre. Para o segundo semestre, a área de mesa, ela até recua um pouquinho, mas o problema que nós observamos em 2022, ele pode se repetir em 2023, que é você ter uma influência da área de indústria, né, que cresceu muito aí esse ano, principalmente esse último ano, e vai crescer novamente, e uma parte desse tomate que é cultivado para a indústria, o rasteiro, ele acabar indo para o mercado de mesa e aí realmente acaba prejudicando. Em 2022, entre os meses de julho e setembro, teve um impacto forte
e é possível que isso ocorra novamente em 2023. Tanto é possível que se o ano passado, com a base diária que teve, já pressionou, imagina um pouco maior esse ano ainda a expansão de plantio. Então, o tomate, apesar do cenário ser bom ao longo do ano, atenção, né, porque vai aumentar a área de indústria. Principalmente nesse período entre julho e setembro, que é o período de... Que coincide também com uma produtividade boa, né, no tomate de mesa. Né? Então, já que a gente está falando do segundo semestre, para a cebola é o mesmo cenário, né? A área reduziu muito esse ano, então para o ano que vem a área deve aumentar, né? Então aí a partir de maio, que é quando começam as regiões do Cerrado, né, São Paulo, aí sim a gente deve ter uma oferta maior que esse ano, né? Por conta de um aumento de área também. Então, esse aumento de área pode ser que dê uma pressão de preço, por outro lado, os custos podem estar um pouquinho mais acomodados e, quem sabe, toda essa expansão fiscal, que lá no futuro pode ter problema, mas que melhora um pouco o poder de compra e aí você não tenha tantos problemas, né? Mas, de um modo geral, o primeiro semestre, cenário bastante atrativo ao produtor, não tão diferente dos últimos anos, a gente pode dizer, né? E não tão diferente dos últimos anos, também está frutas, né? O cenário está bem repetitivo para esse primeiro semestre. Um sinal bom que o Natal teve vendas bastante aquecidas, muita preocupação com frutas, se o consumidor ia comprar ou não frutas e hortaliças. Parece que comprou frutas, né? Sim. Foi bom, tudo bem que a base não era tão grande, mas se vendeu, né? E agora, o primeiro semestre parece que é uma repetição de 2022. O que vocês têm aí para avaliar esse semestre com frutas? Sim, realmente, pelo menos o final do ano, ele foi bem parecido, assim, para muitas frutas, principalmente as frutas do Nordeste, né? A gente teve um final do ano mais chuvoso, então Vale do São Francisco, regiões do sul da Bahia, até mesmo o norte de Minas Gerais, que não é Nordeste, mas é ali no semiárido, foram regiões que registraram mais chuvas. E isso aconteceu também no final de 2021. Então, esse padrão aí climático pode fazer com que o cenário do primeiro semestre de 2023 seja parecido com o que ocorreu em 2022. Esse cenário ele é complicado pensando na questão produtiva, né? Porque isso traz aumento de custo de produção, né? A maior umidade, aumento de custo, uma produtividade menor. Só que, por consequência, tem um controle da oferta e, normalmente, preços um pouco mais firmes. Então, acho que a gente pode pensar assim, né? A oferta para as frutas, ela tende a estar relativamente controlada no primeiro semestre e isso pode favorecer os preços aí de modo geral. Se eu puder completar, esse cenário, né, de clima mais chuvoso pode impactar também nas exportações. Então, a gente já nesse ano, depois do recorde que a gente bateu em 2021, a gente já apresentou exportações menores por conta de chuvas que afetaram na produção do Nordeste, que é a nossa principal região exportadora. Tivemos problema também com questões logísticas, até em alguns momentos a demanda lá fora ficou mais complicada, limitada, por conta da inflação na Europa também, nossa principal compradora. E essa questão da chuva, ela pode limitar novamente o volume exportado para o próximo ano, principalmente ali no primeiro semestre. Lembrando que é menor em relação ao recorde, porque os volumes são elevados, né? Mas talvez não vai ser 2023 que a gente bata o recorde de 2021. Então, 2021 atingiu o auge de exportação, nós estamos trabalhando com patamar alto, mas não o recorde. Em função da inflação global e a oferta que talvez seja limitada, a gente não consiga bater o recorde, mas aí tanto quanto a gente já expandiu, mas ainda continua um cenário bom, o dólar ainda em alta favorece, mas talvez não favorece o que foi 2021, né? Que a demanda extremamente aquecida também. Muito bem. Tá vendo? Temos novidades, temos muitos votos positivos, nossas perspectivas são de informações boas para 2023, então conto com a participação de vocês, cadastrem na revista, curtam nossas redes sociais, nosso site está arrumadinho, bonito, então tem toda uma plataforma aí, multiplataforma para estar acessando as informações e conte aí conosco novamente em 2023 e contamos com vocês. Então, um grande abraço a toda a comunidade hortifrutícola.